salve para você que está aqui ligadinho no Summit Êxito de Empreendedorismo. Meu nome é Kátia Teixeira e vou ficar com você aqui por volta de 40 minutos. A gente vai falar sobre temas super bacanas. Por exemplo, relacionar-se bem, aprender sempre e como isso pode alavancar, né, empreender de forma assertiva. Oi, Kátia, não sei bem qual é a relação, por isso mesmo, eu estou aqui super bem acompanhada de duas especialistas que vai falar sobre cada tema no seu tempo. Então, fica aí ligadinho, vocês vão aprender coisas sensacionais. E eu quero iniciar falando, né? Relacionar-se bem, a gente está falando de uma personalidade agradável. Será que você se dá bem aí com a galera que você trabalha? A galera que você está todos os dias? Como você é visto pelas pessoas? Você pensa em aprender todo dia? Você é daquele tipo que time que está ganhando não se mexe? Vamos perguntar para quem sabe? Minha querida, minha amiga Carla Wes, que delícia estar contigo. Conta aí, Carla, o que você acha? Time que está ganhando não se mexe? Mexe sim, Kátia. Hoje a gente vive muitos paradigmas diferentes. Eu quero agradecer por estar aqui, é um privilégio, é uma honra fazer parte do Instituto Êxito e estar aqui compartilhando conhecimento para que o nosso Brasil possa prosperar, para que o nosso Brasil possa ser melhor. E é só através da educação que a gente consegue isso. E time que está ganhando, a gente mexe sim. Esse é um novo paradigma que a gente precisa modificar. Porque o futuro é incerto, é imprevisível. A gente fala hoje que a gente vive o mundo VUCA, né? Esse ano, com relação à pandemia, em função da pandemia, a gente parou de falar um pouco da tecnologia e da disrupção que nós estamos vivendo no mundo, mas ela não parou. Nós estamos na 4ª revolução industrial, então as pessoas têm que considerar, você que está assistindo a gente, que aprender é todos os dias. Eu preciso ter um modelo mental, um mindset de alguém que aprende porque isso me faz melhor, porque isso me faz ter um repertório a maior, porque isso me deixa antenado com o novo mundo. Trata-se de um hábito, Carla? É um hábito que de repente a gente adquire de estar em eterno movimento de aprendizado? É um hábito, Kátia, é um hábito que a gente adquire e infelizmente, eu falo que é uma pena que a nossa educação tradicional não estimulou tanto isso, o gosto pelo aprendizado e pela leitura, porque através dos livros a gente aprende. Eu sou suspeita para falar, né? Sou escritora e sou apaixonada pelos livros e a gente aprende sim. A gente precisa ter o gosto pela aprendizagem. E aí, claro, né? A gente tem alguém aqui, olha, gente, deixa eu contar para vocês. Em 1994, a NASA estava no senso comum. Eles precisavam ir de volta para os grandes jornais, para grandes revistas. E aí um dos mentores lá da NASA disse o seguinte: é simples, vamos levar alguém, um civil para o espaço. E é nessas de escolher quem seria, adivinha, eles escolheram um professor. Lá, né, muita gente entende que um dos nossos primeiros mentores são nossos avós, logo em seguida dos nossos pais e, claro, os professores que abrem a porta para o mundo, né, para a gente, ao ler, ao escrever. E aí eu tenho aqui, estou cercada por uma pessoa sensacional, que é a Yara de Xavier. Ela é uma professora, ela é muitas coisas, gente, mas ela é uma professora estupenda. Yara, conta pra gente como que você acha que o estudo, né, pode modificar a trajetória de um empreendedor ou mesmo de quem empreende no CNPJ alheio? Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Instituto Êxito o convite, dizer que também é uma imensa satisfação estar aqui em companhia da Kátia e da Carla, duas mulheres empreendedoras que são referências no cenário nacional. E, claro, né, falar um pouco da minha trajetória, até porque para poder responder a essa questão complexa que a Kátia encaminha. Eu sou professora, pesquisadora, autora de vários livros, várias publicações, sou casada, tenho um filho, sou avó da Alicia e do Tomás, sou carioca, sou flamenguista, talvez seja um ponto de convergência ou divergência, né? Resido há 15 anos em Brasília. Trabalhei por 27 anos em 3 instituições públicas, na Universidade Federal como professora, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Ministério da Educação
e na Universidade Federal de Brasília. Depois da minha aposentadoria, criei uma empresa, Edux Consultoria, que se dedica a assessorar a educação superior. Então, nessa trajetória profissional, eu consegui aglutinar vivências do setor público e do setor privado. E como muito bem a Kátia explanou, independente da natureza da vinculação profissional, eu sempre tive uma postura empreendedora, no setor público e no setor privado. Então, o empreendedorismo foi sempre uma filosofia de vida que me orientou no meu exercício profissional. E aí, evidentemente, que é fundamental que a gente trabalhe o empreendedorismo entendendo que existem vários tipos de empreender, né? Segundo José Dornelas, que é um grande especialista em empreendedorismo, nós temos, no mínimo, 8 a 9 tipos de empreender no Brasil. Tem o empreender informal, o cooperado, o individual, o público, o empreender do conhecimento, o empreender do negócio próprio. E aí o empreender do conhecimento é uma grande janela que se abre de oportunidades para se trazer o empreendedorismo para uma grande parcela da população e do povo brasileiro, no sentido do desenvolvimento e do crescimento econômico, social, cultural do nosso país. Tratar desse tema, né, é muito importante esse tema que foi construído pelo Instituto Êxito para esse painel, que é relacionar-se bem, aprender sempre para empreender melhor. É importantíssimo pensar nesse tema, porque ele demanda e apresenta uma das grandes exigências desse momento histórico do século XXI, que é a aprendizagem. Mas uma aprendizagem que possibilite o aprender juntos, o aprender a conviver, o aprender a fazer e o aprender a aprender. Então, essas modalidades da aprendizagem, elas caracterizam uma aprendizagem significativa que vai possibilitar transformar a crença do empreender, que é inerente ao ser humano, a crença, a vontade de empreender, no empreendimento como uma filosofia de vida. O empreendimento como uma ciência, um campo de saber que requer muito estudo, um estudo contínuo, uma aprendizagem contínua e permanente para que se possa desenvolver essas competências. Porque a riqueza desse... O que eu acredito, eu queria ver com vocês para ser empreendedor, a gente busca algumas características, né, algumas competências que a gente precisa ter. Uma delas é coragem, né, é saber calcular riscos. Vocês acreditam, eu quero saber das duas agora, começando por você, Carla. Tá. Vocês acreditam que agora a competência nova para ser empreendedor, e de novo, todos esses tipos de empreendedor que a Yara citou, ser ensinável é a grande sacada do momento? Ser ensinável, essa é uma grande questão que você traz. É ensinável, ser ensinável, eu estar aprendendo o tempo todo, eu me colocar na posição de aprendiz, como diria Epiteto, filósofo que viveu 50 anos depois de Cristo, o homem só aprende aquilo que ele reconhece que ele não sabe. Então, o que eu falo para as pessoas, Kátia e Yara, minha querida, é que a gente precisa calçar a sandália da humildade e se colocar como aprendiz eternamente, né? E ainda mais no mundo de hoje, a gente precisa se colocar nisso e ser uma pessoa que aprende e ao mesmo tempo ensina, porque um empreendedor, se ele tiver uma equipe, ou mesmo se ele empreender em casa, né? A gente falava que empreendedorismo não é só ter um CNPJ, você pode empreender no CNPJ dos outros ou no seu. Eu, durante mais de 20 anos, empreendi no CNPJ de outras pessoas, fui executiva de grandes empresas e há 6 anos eu empreendo no meu próprio CNPJ, mas a veia empreendedora sempre esteve aqui, né? E então você pode empreender ensinando os outros,
como você também tem que se auto-ensinar. E quanto mais você coloca o seu conhecimento para frente, mais você aprende, né? Já diziam isso, só aprende aquele que ensina. E aí, você falando tudo isso, Carla, Yara, eu queria saber de ti. Nesse mundo que nós estamos vivendo, já não tá faltando, não é sem tempo colocar o empreendedorismo dentro da grade curricular das escolas, Yara? Sim, essa é uma grande questão e o debate hoje na educação está exatamente evoluindo para esse contexto, porque o empreendedorismo ainda é muito tímido nas matrizes curriculares, nos projetos pedagógicos, enfim, na educação básica como na educação superior. Então, o grande desafio hoje para os educadores, para toda a sociedade brasileira, é mudar o modelo de educação e trazer o que para esse lugar? Trazer a inovação, a criatividade e o empreendedorismo. E ter matrizes curriculares pautadas em competências disruptivas. Sim. E aí, o nosso tema desse painel é muito rico. Porque 40 minutos é um tempo pequeno para que a gente possa tratar com tanta densidade que ele requer. Por quê? Porque o nosso tema traz 3 grandes competências para esse século. E quais são elas? O relacionamento, a aprendizagem e o empreendedorismo. Todas as listas mais importantes hoje que tratam de competências para o século XXI, eu vou trazer aqui alguns exemplos, rapidamente, a lista da Forbes, a lista do Fórum Econômico Mundial, a lista do Harari, no seu livro 21 lições para o século XXI, todos esses grandes filósofos, todas essas grandes instâncias, elas apresentam em todas as relações e listas o relacionamento, a aprendizagem e o empreendedorismo, como competências inerentes à complexidade do século XXI. Então, é fundamental que a educação brasileira mude o seu modelo, saia do modelo tradicional e conservador, que valorize o ensino, que coloque o aluno como passivamente e o professor como protagonista e inverte essa situação. E que a gente assuma uma educação inovadora, criativa, que coloque o aluno como protagonista, o professor como mediador desse processo de ensino-aprendizagem e que tire o ensino do foco e ilumine a aprendizagem. Porque, na verdade, todos nós aprendemos o tempo todo e somos eternos aprendizes. E como nos diz Janguier, eu queria trazer uma fala do Janguier no livro dele, Inovação em uma Sociedade Disruptiva. Ele diz que o empreendedor precisa de conhecimento, força de vontade, ambição, persistência e dedicação. E eu gosto desse pensamento do Janguier, porque muitas vezes a palavra ambição é vista de forma negativa. Sim, perfeito. Mas ambição é um defeito, um problema, e não é. Quando a ambição está nesse contexto de empreendedorismo, nesse contexto social, é fundamental que as pessoas trabalhem as suas características de forma, sim, que valorize a sua ambição de ser um ser melhor, de um ser colaborativo, um ser que trabalhe a questão da inclusão, da diversidade e da sustentabilidade. Até porque, só para fazer um comentário, a ambição leva a gente para frente, sem né? dúvida. E a gente estava comecei falando das tecnologias da 4ª Revolução Industrial, e esse tema que nós estamos falando aqui hoje, relacionamento, por exemplo, é uma das competências que as máquinas não vão conseguir copiar. E aí vem o diferencial, e que tudo que nós, seres humanos, precisamos agora nesta nova era é ser humano. Então, as nossas características de seres humanos, como a inteligência emocional, a empatia, que é o centro do relacionamento, se você tem empatia pelo outro, e aqui eu quero fazer um parênteses, né, que a empatia não é você se colocar só no lugar do outro, porque se eu me colocar no lugar da Kátia, é a Carla que vai lá,
com os meus valores, com os meus anseios, com as minhas frustrações e medos. Empatia verdadeira é você entender o outro com os valores do outro, com o modelo mental do outro. Então, isso é empatia, é um exercício enorme e importante para a gente fazer bons relacionamentos, porque só os seres humanos são capazes de se emocionar, de se relacionar, de ter criatividade. Então, características humanas, aquilo que nos fez. E aí, com tudo isso que vocês disseram, né, fica aqui algumas provocações. Por exemplo, o medo e a criatividade dificilmente caminham juntos. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso nos bastidores, né? A importância de você ser um ente social. O ser humano é ente social, ele não é antissocial. A gente às vezes pode até estar meio antissocial, né? Quando o Palmeiras perde, quando o Flamengo perde, quando o Fluminense perde. Agora, né? Nós somos entes sociais, a gente gosta de estar relacionado, de fazer parte de um grupo, parte da galera, do time, e para isso a gente precisa relacionar-se bem. Entrando então nesse tema, já que a gente já falou da importância, né, de empreender com assertividade, você precisa estar em eterno aprendizado. Time que está ganhando se mexe sim para uma melhoria contínua. Vamos falar agora de relacionamentos, que eu adoro, é um tema sensacional. Antigamente, né, gente, o povo contratava pela universidade que a pessoa havia estudado, era aqueles anúncios de jornais do tipo, quero pessoa formada em tal universidade. Hoje a gente entende que, inclusive, né, a forma de entrevista de emprego são outras. É vídeo, você quer saber um pouquinho mais sobre a pessoa, sobre o outro, né, o que ele gosta, os hobbies que ele tem. Então, olha a importância do quê? Primeiro, do coeficiente emocional. O quanto você consegue lidar com as pessoas e ter uma personalidade agradável. E depois, o coeficiente de adversidade, que é exatamente assim, ei, surgiu um problema, você vai estagnar, você vai parar, ou você vai usar a criatividade para poder mudar tudo isso? Yara, o que você pensa sobre isso? Eu penso que é fundamental, cada vez mais, pela aprendizagem, né, formal ou informal, que as pessoas desenvolvam essa capacidade, essa competência de se relacionar. Se relacionar com o outro, se relacionar na diversidade, se relacionar identificando os seus preconceitos, que existem, evidentemente, e buscando desconstruí-los. E uma coisa muito que eu acho que é um grande exemplo para todos nós, até que somos de uma geração, não da geração Y e Z, né? Eu sou de uma geração anterior, então a nossa geração precisa aprender muito com as startups. Né? As startups hoje estão dando um grande ensinamento para todos nós, mostrando que muitas vezes o próprio diploma não é assim tão essencial, né? Claro que ele é importante, sim, mas não é fundamental hoje para que você desenvolva, porque hoje, mais do que a empregabilidade, nós estamos trabalhando com a trabalhabilidade. Então, a questão das startups, me parece que é um grande exemplo, um case importante, onde toda essa meninada, essa galera toda, que na idade dos nossos filhos, jovens, que é a geração tecnológica, a geração que veio a partir do ano 2000, essa galera toda está nos ensinando profundamente a necessidade do relacionamento. O relacionamento com o outro, o relacionamento com o parceiro, o relacionamento tecnológico, e isso tudo é aprendizagem, que a gente aprende diariamente. E é fundamental que isso se desenvolva como uma cultura institucional e uma cultura também pessoal, para que a gente possa avançar nesse processo de construção do nosso país. E falando nisso, a gente pode falar de uma característica importante, que é a escutativa. Você falou disso, Carla, da empatia, né? A escutativa hoje é muito importante. Você entender o que o outro deseja, o que o outro quer, o produto que você está entregando, mas é isso, dentro da expectativa dele, negociação, é isso que está acontecendo. E aí a gente vem falando um pouquinho também, já das competências, do autoconhecimento, da autoconsciência, da autossugestão. Como é importante para que a gente cresça e aprenda a sabermos quem somos, né? E nos apoderar. A gente sabe que está na moda, empreendedorismo feminino está na moda, né? Só que a gente já está em moda há muito tempo, né, Yara, né, Carla? Quantos anos, né, Kátia, você tem de empreendedorismo? 37 anos de empreendedorismo, então eu estou na moda há muito tempo. Agora, o que é importante, eu acho que
nessa trajetória Na de... verdade, desculpe, na verdade você não está na moda, você é uma tendência. Tendência deve ser moda. Adorei! Então, essa tendência, né, que a gente tem de levar o empreendedorismo feminino e dizer que a gente tem uma nova forma de fazer, e aí vem o termo, empoderamento feminino. E eu tenho algumas haters, porque eu falo antes do empoderamento, a gente precisa se apoderar de quem somos. Perfeito. Saber exatamente quais são as nossas habilidades únicas, o que a gente faz de tão legal que as pessoas falam assim, uau, é sensacional isso que você faz. Conhecer-se bem, Carla, pode ser o primeiro passo, então, para que a gente consiga se relacionar melhor com as pessoas? Com certeza, Kátia. Eu digo o seguinte, tudo começa com você. O autoconhecimento é fundamental. Você saber quem você é, quais são os seus valores, né? Quais são os seus talentos, quais são as suas limitações. Porque uma limitação, a gente precisa desenvolver ela quando ela se torna um impeditivo. Boa. E aí tem um paradigma, tem até um livro muito interessante de um autor que foi ex-consultoria, e ele fala de talento, né? Procure o seu talento, que fala sobre procurar o seu talento, de que a gente aprende na escola a desenvolver aquilo que a gente é mal, não vai bem. Então, Sim. quando o filho chega em casa, nós que temos filhos, né? Aí você pergunta, como foi na prova? Aí ele fala assim, fui mal em determinada matéria, você faz ele ficar se matando de estudar Contrata naquilo. uma professora particular para aquela matéria. Mas o que Marcos Buchmann, ele fala é que você precisa fortalecer o talento. Sem dúvida. E desenvolver aquilo que você está mal, só se for fator limitante. Sim. Então isso é uma mudança, porque se você fortalece o seu talento, você treina muito, Sim. é a tal da aprendizagem contínua, né, Yara, que a gente falou aqui no começo do nosso painel, e você tem a chance aí então de se tornar alguém fora de série. E alguém competente, né? Porque vem bem disso, né? Dom, talento, competência. Né? Você tem um dom, você é bacanérrimo naquilo. Você vai treinando, você vai tendo um talento. Desse talento, você treinando muito, você tem a competência, que era o que tinha o nosso querido Ayrton Senna. Né? Ele tinha uma visão periférica muito bacana, treinou, tricampeão aí, ele era realmente uma pessoa extremamente competente dentro do tema. E isso que a Carla falou realmente faz sentido, né? A gente tende dentro da sala de aula, né, fazer com que a pessoa exerça, ou seja, melhor naquilo que ela não é tão boa. Como que funciona isso? Você que foi professora há tanto tempo, você deve ter visto um monte de talento sendo cerceado, né? Sim, muitos talentos, inclusive cerceados pelos próprios professores, que é um absurdo, né? O aluno que é talentoso, muitas vezes, compete e o professor estabelece com ele uma competência que não é saudável e isso precisa ser desfeito. Mas todas essas características que estão aqui sendo apontadas, elas são elementos constitutivos de um modelo tradicional de educação. Sim. Que é esse paradigma que nós estamos querendo romper. Né? Os educadores hoje, brasileiros e internacionais, a Unesco, a OCDE, enfim, vários institutos e órgãos, nós estamos trabalhando na ruptura desse paradigma, de implantar uma base nacional curricular para a educação básica, que dialogue com a educação superior, porque, lamentavelmente, nesse modelo tradicional, há um hiato profundo entre a educação básica e a educação superior, que isso precisa acabar. Então, nós estamos agora num movimento, junto com o Conselho Nacional de Educação, o próprio MEC, as entidades, buscando construir uma educação contínua, que vá do ensino infantil até a pós-graduação. Uau! Lato sensu e estrito sensu, mestrado e doutorado. Que essa filosofia educacional, que esse modelo perpasse todas as etapas da educação brasileira. Porque fica muito difícil, Kátia, você promover essa ruptura quando o aluno chega na educação superior. Sim. Aos 17, 18, 20 anos. Ele já está um modelo muito introjetado, um modelo muito interno nele, construído, enraizado. Então, é muito difícil você pegar esse pós-adolescente, esse aluno, e dizer para ele, olha, aqui a praia é diferente.
nós vamos surfar de outra maneira, tá certo? Lá era um ensino de memorização, da decoreba, de valorizar o acerto. Aqui, nós vamos valorizar o erro, nós vamos valorizar o risco, nós vamos não memorizar e vamos problematizar, para, a partir da problematização, acharmos juntos as respostas. E mais do que as respostas, trabalhar esses alunos para que eles sejam capazes de formular questões complexas. Perfeito. Porque responder está no primeiro nível de complexidade. A grande dificuldade do século XXI, diferentemente do século XX, é formular questões complexas, né? Agora, é uma missão muito difícil para os professores e para os educadores da educação superior, porque ele recebe um aluno que veio durante 8, 10 anos formatado naquele modelo de respostas fáceis, respostas prontas, e aí é preciso que, ao chegar na educação superior, se faça essa ruptura. Uma outra variável que eu gostaria de rapidamente apresentar é que a maioria dos professores que hoje ainda milita na educação superior e na educação básica são professores formados com o modelo tradicional. Perfeito. E que acreditam nesse modelo. Sim. Ainda. Por quê? Porque não perceberam, ou até perceberam, mas tem ainda uma certeza que precisa ser reconstruída, de que o mundo mudou. Que muito bem a Carla falou, o mundo hoje tem características VUCA. O que são as características VUCA? O mundo é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo. Cada vez mais. E pegando um gancho aí da Covid, o que a Covid nos mostrou? Pelo contrário, a Covid acelerou essas características. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Acelerou profundamente. E para a educação superior, aí é que tem uma discussão muito importante, o que aconteceu na educação superior? Aqueles professores que resistiam muito à educação à distância, à educação remota, tiveram que se requalificar, absorver a tecnologia e partir para a educação da modalidade remota e à distância no lugar do presencial, para que a educação superior do Brasil não parasse. Porque você sabe... todos nós podemos imaginar o que representa um ano de paralisação da educação superior no Brasil. Isso vai em cascata, nós teremos daqui a 3, 4, 5 anos um vácuo de profissionais para atuarem no mercado de trabalho, porque eles vão ter um atraso nessa formação. Sim. Então, felizmente, não é, a realidade foi tão forte, tão aguda, que mostrou e desconstruiu os preconceitos em relação à educação à distância, à educação remota, e trouxe essa verdade absoluta para todos nós, que tivemos que, num tempo muito rápido, de forma recorde, ter que adaptar às novas tecnologias. Você sabe que uma vez, só para contribuir com isso que a Yara falou, da resistência da tecnologia, dos professores, e não é só professor não, viu, Yara? Eu ando pelas organizações, eu vejo que tem resistência em muitos lugares, donos de empresa, empresários, que estão resistentes e ainda estão vivendo no século passado na mentalidade. Sim. Eu li um artigo há um tempo atrás da Singularity University, que eles falavam o seguinte: a tecnologia não está nem aí se você está pronto ou não para ela. Ela vai chegar e Sim. vai invadir a sua vida. Sim. Então, é melhor você já começar a se preparar, porque ela não vai pedir permissão. E o que eu acredito também desse gap é que os professores tiveram que se reinventar muito rapidamente, ou seja, aquele professor que estava bloqueado para esse tipo, né, do ensino EAD, por exemplo, ele teve que rapidamente se reinventar, porque senão ele estaria completamente fora do cenário, né? Então, olha como é importante quando a gente está pronto, e aí vem muito com o que a gente falou ali no início, né, do coeficiente de adversidade, o quanto você, e principalmente, gente, do seu grau de frustração. Quanto tempo você fica frustrado quando algo que acontece na sua vida você não gosta? Isso é muito importante, que você se reinvente muito rapidamente. A gente pode viver lutos quando a gente perde alguma coisa muito importante, uma referência muito importante. Não estou falando só de ente querido, não. Estou falando que às vezes você perdeu o emprego, ou às vezes você perdeu aquela oportunidade. Quanto tempo você demora para se reinventar? Quanto tempo você demora para se levantar? Você pode viver o seu luto, não tem problema nenhum. Você vive o seu luto, mas esse é o grande questão.
Quanto tempo dura esse luto? É o grau de frustração. E a gente percebe que esses jovens, eles têm um grau de frustração muito grande, ou seja, eles ficam horas, dias ali ruminando coisa. Eu recebi um não da namorada, como assim? Né? Então existe uma série de coisas que a gente teve que aprender nessa pandemia, principalmente naquilo que nos foi tirado, que é de maior valia, que é a liberdade. Né? E aí, por isso que eu digo que foi sensacional, porque a gente viu um mar de oportunidades dentro da tecnologia, né? Onde a gente pudesse se libertar aprendendo mais. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né, Yara? E aí, Kátia, se eu puder concluir um pouquinho, eu queria dizer o seguinte: nesse momento de luto, nesse momento de crise, a solidão não é positiva. O relacionamento é fundamental nesses momentos também. E aí, eu aproveito para convidar a todos para vir participar do Instituto Êxito. Sem dúvida. Venham para o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Vamos celebrar essas parcerias. Sim. O Instituto hoje oferece inúmeras oportunidades, cursos, eventos, mentorias, não é? Então, nós precisamos não estar só. Esse momento é o momento do conjunto, da soma, de estarmos em relacionamento permanente. Então, eu faço aqui um convite a todos para ingressarem no Instituto Êxito, que tem trabalhando várias competências técnicas, gerenciais, afetivas, profissionais, que, de fato, é um locus de encontro e de troca valioso hoje, que eu gostaria, inclusive, de aproveitar esse momento e parabenizar a todos os fundadores desse grande instituto. Quando a gente poderia imaginar que estaríamos fazendo um summit dessa forma como nós estamos e atingindo tanta gente. É, né? verdade. O Instituto Êxito é exatamente isso, gente. Tem na plataforma mais de 300 treinamentos. O Janguê brinca que esses treinamentos são para crianças de 10 a 100 anos. Então, aproveite, entre na plataforma, procure um treinamento que te enche os olhos, algo que você queira aprender. Só tem gente sensacional fazendo parte disso. Pessoas que têm como base a generosidade de entregar para você o conteúdo que eles têm. Aí eu falo da Carla, às vezes a gente faz muita reunião junto, ela tem por trás dela uma biblioteca enorme, né? A Carla lê muito, então imagine o conteúdo do treinamento da Carla. A Yara, gente, mulher fantástica, né? Imagine assistir o treinamento da Yara, o quanto você vai sair daqui muito melhor, muito mais pronto para esse novo mundo que está chegando. Então a plataforma do Instituto Êxito é assim, sensacional para que você consiga crescer. De primeiro, né, eu acho que é a maior plataforma já do Brasil, seremos provavelmente da América Latina, e não é ser maior só por ser maior, é porque sendo grande, tendo muitas ofertas, nós conseguimos falar com muitas pessoas e alcançar muitos jovens de 10 aí a 100 anos, como bem diz o nosso presidente Janguier. E aí a Kátia falou da gente, mas a Kátia é uma empresária há 37 anos. Imagina quanta história essa mulher tem para contar. História. Uma grande amiga querida, o Instituto Êxito, ele faz isso, né? Ele conecta pessoas, ele tem uma energia maravilhosa. Nós somos todos aqui voluntários, doamos o nosso conhecimento, porque a gente acredita que através da educação nós podemos mudar o Brasil para um outro patamar, para a gente poder ter uma vida nivelada por cima. Eu acho que essa é a grande proposta do Instituto, e nós estamos todos aqui unidos por uma causa que é a educação e o empreendedorismo, porque o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Sim, sem dúvida. Mas tem um ponto, falta educação, empreender de forma planejada, organizada, e não só por intuição. A intuição é maravilhosa, sim. A gente não pode abrir mão dela. Não. Mas você tem como prever algumas coisas, como é que você constrói uma empresa em bases sólidas, como é que você desde o início pode começar com uma cultura organizacional para você lá na frente não ter problemas, porque é o jeito que as pessoas se relacionam que faz as coisas acontecerem, é o jeitão das pessoas se comportarem que entrega os resultados ou não. Como diria Peter Drucker, não tem a estratégia, come a cultura no café da manhã. Isso mesmo. Porque é o jeito que as pessoas se relacionam. Então aqui no Instituto a gente tem curso de todos os
de todas as competências Sim. variadas. Para quem está começando, para quem já está mais alavancado, não é isso, Ciara? Tem mais de 100 mentores. E uma coisa que eu vejo, um diferencial no Instituto Êxito, é que são pessoas que têm o saber e o fazer. Não é? Porque tem outras experiências, mas pessoas que só têm o saber. Então é muito acadêmico, não é? Mas não tem a vivência, o fazer. Ou o inverso, pessoas que têm muita experiência em fazer, mas falta exatamente essa questão do saber. E no êxito, não. As pessoas se unem exatamente por conta de terem essa característica, que articula o saber com o fazer. Não é? E ter o aprendizado eterno, e essa contribuição, que eu adorei a expressão que a Kátia usou, eu agora também quero ser sua amiga de carteirinha, viu, Kátia? Sua e da Carla, né? Essa oportunidade que o êxito me deu de conhecer vocês duas. E aí, assim, essa palavra maravilhosa que a Kátia mencionou quando se referiu ao Instituto Êxito, a generosidade. É isso. Né? Tanto a Kátia quanto a Carla. Então, assim, é pura generosidade de todos que fazem o acontecer no Instituto Êxito. E tem uma coisa... Não, desculpa, Yara. Por isso que nós estamos aqui convidando a todos para visitar o portal, entrarem na plataforma, estabelecerem conosco uma relação dialógica, onde a gente pode estar aprendendo, trocando e atendendo às demandas que vêm das pessoas, não é? Independente de classe social, de gênero, de etnia. É uma porta aberta de inclusão, de diversidade, de reciprocidade. Nós queremos estar juntos construindo um Brasil melhor, mais humano, mais generoso, mais desenvolvido e com mais justiça social. E aí, eu acho que o caminho, eu sempre achei que o caminho é pela parceria. Sozinho você não consegue resolver nada. Não. Nós precisamos cada vez mais estabelecer parcerias, estabelecer relacionamentos, estabelecer bases sólidas para que seja uma construção profícua e que a gente possa, de fato, dar uma contribuição. Muito bom. Eu queria fazer uma contribuição aqui para você que está assistindo a gente. A gente falou, né, de empreendedorismo, falou de relacionamento, falou dessa importância de você se manter aprendendo. E eu trabalho muito também um tema que é sobre o protagonismo, né? Você assumir 100% a responsabilidade sobre o que acontece na sua vida. E tem um mantra do protagonista que cabe muito bem para o tema desse nosso painel. E o mantra do protagonista é: o que eu ainda não sei, que se eu souber, aumenta a minha chance de ter resultado. E onde você traz para você a responsabilidade de alguma coisa que não aconteceu na sua vida e você se coloca no modo de aprendiz, porque você precisa se ver como um processo. Eu acho que essa é a grande sacada. E não se ver como um produto acabado. Um processo é alguma coisa que vai se fazendo todos os dias. Então fica com isso. O que você ainda não fez, se você passar a fazer, aumenta a sua chance de ter resultado. O que você ainda não sabe, se você aprender, aumenta a sua chance de ter resultado. E quando você está falando disso, está falando em autorresponsabilidade. Chega de ser a síndrome do coitadinho. Ah, fizeram isso para mim. Não. Autorresponsabilidade. Se algo aconteceu na sua vida, qual foi a parte que diz respeito a você para que aquilo possa ter acontecido contigo? Coisas boas e coisas ruins, gente. Eu costumo dizer que empreender tem muito mais a ver com errar menos, quem erra menos, do que quem acerta mais. Né? E quem olha todo esse ambiente fala: meu Deus, o Janguier não inventou a roda, mas o Janguier fez com que essa roda tivesse pneus tão fortes, tão alicerçados, cheios de propósito, que se tornou isso aqui, que está grandioso, lindo de viver. E aí, gente, está acabando. Yara, eu quero que você dê suas últimas considerações. Olha, eu vou aproveitar a trilha que a Carla introduziu agora nesse final e vou dizer o seguinte: vou citar um pensamento do Alf Toffler, que ele é um cara fantástico, né? E ele diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não podem ler e escrever, e sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Sensacional. Esses são os analfabetos
Excelente pensamento. Carlinha, Hã? como Eu que falei, você- excelente sensacional. pensamento esse. Sensacional. Excelente Pois é, contribuição. é uma frase célebre dele, do Toffler, que ele diz exatamente isso. E ele diz, e tem outros também, que eu gostaria depois de conversar mais, mas teremos outras oportunidades, né? Que nesse momento, muitos desafios, essa frase se coloca como um mantra também. Vou Sem usar a dúvida. expressão da minha amiga Carla, como um mantra. Mantra. Temos que aprender, desaprender e reaprender sempre, continuamente e permanentemente. Maravilhoso. Carlinha, 30 segundos para dar um tchau pro povo. Primeiro eu queria dizer assim, muito obrigada, Yara, por essa parceria, por essa delícia, todas as conversas dos bastidores que nós tivemos de preparação. Querida Kátia, temos muitas coisas que a gente faz juntas, é um privilégio estar do seu lado aqui neste momento, nesse palco, aqui nessa poltrona. Quero agradecer a todos os sócios do Instituto Êxito, ao Janguier e a você que está aqui assistindo e se dedicando a aprender. E tenha certeza de uma coisa, o impossível é apenas um ponto de vista. Olha só, o impossível é apenas um ponto de vista. E esqueça essa história de sorte ou azar. Assuma a questão do aprendizado, da estratégia, do planejamento, da atitude, do empreendedorismo, porque você pode chegar aonde você quiser. E para finalizar, te passar a palavra, eu quero agradecer imensamente ao Janguier Diniz por toda a sua contribuição, pela sua humildade em aprender constantemente. Eu falo isso porque eu já tive exemplos pessoais com ele em relação a isso, e mandar um beijo carinhoso também para todos que no bastidor fizeram com que esse grande summit acontecesse. Uma galera que trabalhou muito para fazer isso acontecer para você que está nos assistindo. É isso aí, claro, gente, eu vou dizer assim, eu quero agradecer primeiro quem me trouxe para o Êxito, Geraldo Rufino, meu amigo, meu querido, que oportunidade inesquecível essa. Depois dizer a todos do Êxito, principalmente ao Janguier, de braços abertos vocês me receberam, e como eu já aprendi nessa trajetória, meu Deus, quanta coisa eu já aprendi nessa trajetória. Agradecer a todos os bastidores, o Ebert, a Carol, tanta gente bacana que faz essas coisas acontecerem, os meninos todos que estão aqui, se vocês pudessem ver os câmeras todos, e gente, sempre com um sorriso no rosto, sempre pronto para ajudar, porque é isso que permeia aqui. Aqui permeia a generosidade. E aí eu quero terminar também com o meu pensamento, que não é assim tão filósofo quanto das meninas, mas que pode fazer sentido para você. Ó, tem a técnica dos 2 pés. Isso mesmo. Se você estiver num lugar onde você nada aprende, se você estiver num lugar onde você nada ensina, meu amigo, pega os seus 2 pés rapidinho, ó, e sai de lá. Essa é ótima. É isso aí, gente. Muito obrigada pelo tempo de vida que vocês deram para nós, estando aqui nesse papo que foi tão delicioso. Yara, sensacional, que lindo, que presente do Papai do Céu e presente antecipado de Papai Noel. Carla, minha querida, é sempre bom estar com você, aprendo demais, adoro, e qualquer dia eu vou lá na sua casa só para pegar aqueles livros e aprender um pouco mais. Tá, vou dar as ordens. Se quiser entrar em contato com a gente, tem tudo aí direitinho para você chamar a gente e bater um papo. Janguier, obrigada por tudo, valeu muito. Gente, beijo carinhoso a Valeu, todos. tchau, tchau.